Olá, pessoal. Continuamos, então, a falar sobre o sistema nervoso. Assim como no vídeo anterior, hoje a gente vai falar do neurônio, né? E a gente vai entender o que acontece dentro do neurônio toda vez que chega um estímulo a esse neurônio e ele passa o estímulo adiante, certo? Eu só faço a ressalva que este neurônio que nós vamos conversar, ou estes neurônios sobre os quais nós vamos conversar, esse neurônio pode ser um receptor que está na pele, por exemplo, né? Ele pode ser um neurônio, um receptor que recebe esse estímulo e já conduz esse estímulo até o sistema nervoso central, ou seja, pode ser um neurônio, um neurônio sensitivo, né? Ele pode ser um interneurônio, ou ele pode ser um neurônio motor, que traz aquela resposta, né, do sistema nervoso central até a periferia. Então, ele é um neurônio, tá? Nós já conversamos sobre esses pontos que vocês estão vendo, né, projetados aí, nós já conversamos sobre ele. Mas, para contextualizar a nossa conversa de hoje, eu trouxe eles de novo, que são as funções, né, funções gerais do sistema nervoso. Então, para que vocês possam até organizar o material de vocês, estão aí algumas, as principais funções do sistema nervoso. Eu coloquei elas em ordem aqui. Detecção sensorial, é justamente isso, né? Detectar todos os estímulos, já falei isso para vocês, detectar todos os estímulos que chegam ao nosso corpo, dos mais variados tipos, tá? Certo? Essa é uma função do sistema nervoso, né? Processamento desses estímulos, dessas informações que chegam até nós. Ou seja, dentro desse processamento das informações, existe um ponto aqui que é transdução dos estímulos. O que é isso? Transdução dos estímulos é transformar um estímulo físico, por exemplo, é transformar um estímulo físico ou químico em um estímulo elétrico, certo? Tá? Então, quando eu estou tocando aqui com esta caneta na palma da minha mão, eu estou, né, detectando que há um estímulo na palma da minha mão. Eu estou tendo consciência deste estímulo, certo? E para que eu tenha essa consciência, eu preciso transformar esse estímulo aqui, que é físico, né? A ponta da caneta tocando na minha pele é um estímulo físico. Mas eu preciso transformar esse estímulo físico na linguagem dos meus neurônios. Qual é a linguagem dos meus neurônios? Estímulos elétricos, e depois, quando eles transmitirem um estímulo para um outro neurônio, ou são estímulos químicos, certo? Estímulos elétricos, a gente entende que se dá através de íons. O que são íons? São moléculas com carga positiva, né? Ânions ou cátions, dependendo se esses íons têm carga negativa ou positiva. Exemplo de íon, professor, o íon sódio, o Na+, lá. O íon cálcio, o Ca++. O íon cloro, que é o Cl-. O íon potássio, que é o K+, né? Vocês lembram disso? Então, os neurônios precisam fazer a transdução dos estímulos, transformar os estímulos na linguagem deles, certo? E a gente vai entender como é que isso funciona. Após eles traduzirem esses estímulos, eles transmitem esses estímulos de um neurônio para outro, né? Até que chegue no nosso córtex cerebral, isto seja armazenado, né? Aprendido, se tome consciência desses estímulos e se planeje uma resposta para esses estímulos sensoriais, né, que chegarem em algum ponto do nosso corpo. A partir daí, há, então, uma resposta que é conduzida pelos neurônios motores, vocês já sabem, né? Há uma resposta aos estímulos sensitivos, certo? E estas respostas caracterizam o nosso comportamento frente àqueles estímulos
sensoriais que chegaram ao nosso corpo, tá? Então, rapidamente, isso aqui, em outras palavras, eu já havia falado para vocês, só estou contextualizando. Muito bem, vamos adiante. Contextualizando e dando um tempo, né, para que vocês copiem esse material e possam organizar aí o material de vocês. Muito bem. Aqui, ó, ainda, né, nessa contextualização, né, essa introdução ao assunto, né, aparecem aqui os estímulos químicos sobre os quais eu falei há pouco. Quais são os estímulos químicos? São neurotransmissores, né? Quais são os estímulos físicos? Existem diferentes tipos, né, que chegam ao nosso corpo. Então, esses estímulos químicos, ou seja, os neurotransmissores que um neurônio libera para o outro, né, libera na fenda sináptica, esses neurotransmissores vão estimular outros neurônios, ou vão estimular uma célula endócrina, ou vão estimular uma célula muscular, enfim, ou até mesmo estímulos físicos, né, como este da caneta, que é reconhecido por um receptor tátil que eu tenho na minha mão aqui, que é um neurônio, né? Então, ele reconhece esse estímulo físico. E ele vai transformar isso, esse estímulo físico, ou um neurotransmissor que chegou a ele, se é um neurônio do meu sistema nervoso central, por exemplo, em um estímulo elétrico, que, como eu disse para vocês, estímulos elétricos, entenda-se íons. E aí eu citei alguns exemplos que vão aparecer logo adiante, né? Como, por exemplo, o Na+. Isso aqui é um cátion, né? É uma molécula, certo? Que tem uma carga positiva, uma carga elétrica positiva. Também vou citar aqui um exemplo que é o cloro, que, ao contrário do sódio, ele tem uma carga negativa, certo? A questão, né, de perder elétrons ou receber elétrons, eles vão ficar com uma carga negativa ou com uma carga positiva. Tem um outro exemplo aqui que a gente vai usar bastante, né, além do sódio, do cloro, a gente vai usar bastante esse íon aqui, ó, o cálcio, né? O cálcio é bivalente, ou seja, ele tem duas cargas positivas aqui, certo? Tem ainda um outro íon aqui que a gente vai usar bastante, esses quatro nós vamos usar bastante na nossa conversa de hoje. É o potássio, né? Certo? Então, são exemplos de substâncias que ganharam elétrons, perderam elétrons e ficaram com carga positiva ou negativa, e são os íons, tá? Isso é que se entende por estímulos elétricos dentro dos neurônios, é uma movimentação de íons entrando nos neurônios ou saindo dos neurônios, através daqueles canais para íons. Lembram? Aquelas proteínas de canais na membrana plasmática das células, certo? Pois bem, os neurônios têm muitos canais para íons, né, na sua membrana neuronal, que é a membrana plasmática do neurônio, né? Então, na membrana neuronal existem N canais para íon, sódio, cálcio, potássio, certo? Cloro. Existe a bomba de sódio e potássio também lá na membrana, né? Então, através dos canais e das bombas, estes íons entram e saem dos neurônios, certo? Esses são os estímulos elétricos, né? Porque, afinal de contas, como eu já disse, ressalto aqui, estamos falando em substâncias com cargas elétricas, então são estímulos elétricos, certo? Tá bem? Muito bem. Então, o neurônio, por exemplo, que é uma célula que recebe estímulos, gera estímulos e conduz esses estímulos e transmite esses estímulos para outros neurônios ou para outros tipos de células, são as chamadas células excitáveis, certo? E o exemplo aqui no final é passar os estímulos, e aí vai representar uma resposta, né, a um estímulo motor, células das glândulas, células endócrinas, que recebem esses estímulos, é o fim da linha, né? A célula que vai executar a função final, depois dos estímulos nervosos percorrerem todo o caminho de vinda e de volta,
A célula que vai executar a função, né, vai receber o estímulo final e vai executar a função final é, por exemplo, uma célula endócrina. Se for uma célula endócrina, ela vai liberar um hormônio, né, liberar um hormônio na corrente sanguínea. Se for uma célula muscular, ela vai contrair, né, e a gente vai movimentar uma parte do nosso corpo, tá bem? Então, muito bem. Então, feito essa conversa inicial, né, montado esse raciocínio, vamos agora ao neurônio especificamente. Aqui vocês estão vendo um neurônio representado aí. E vocês estão vendo, né, que aqui está o meio extracelular, fora do neurônio, e aqui está o meio intracelular, dentro do neurônio. E quando nós pensamos no neurônio e comparamos o meio intracelular e o meio extracelular do neurônio, nós nos deparamos com 3 características importantes, tá? A primeira delas é que, quando a gente compara estes 2 meios aqui, nós observamos um equilíbrio osmótico, ou seja, a água, ela se distribui de forma equilibrada entre estes 2 meios, buscando o equilíbrio osmótico, certo? O equilíbrio entre soluto e solúvel, para simplificar. Então, há entre estes 2 meios um equilíbrio osmótico, certo? Há um equilíbrio osmótico. Vou abreviar aqui, porque mais adiante ali vocês vão poder copiar isso aqui. Tá? Então, há uma distribuição homogênea, né? A água busca uma distribuição, se distribuir de forma equilibrada entre estes 2 meios. Além disso, além do equilíbrio osmótico, a gente encontra também um desequilíbrio químico. O que é, da onde vem este desequilíbrio químico, professor? O desequilíbrio químico existe, pessoal, porque existem as substâncias químicas, elas não estão em concentrações iguais entre esses 2 meios. Não, existem substâncias químicas que estão em maior concentração fora do neurônio do que dentro do neurônio. Isso é um desequilíbrio químico. Existem outras substâncias que estão em maior concentração dentro do neurônio do que fora do neurônio. Isto é um desequilíbrio. Então, há este desequilíbrio químico, isto é fisiológico, tá? E vocês estão vendo ali embaixo, ó, substâncias que eu citei anteriormente e que vocês estão vendo ali que estão em concentrações diferentes, né? Então, existe um desequilíbrio químico entre o meio intra e o meio extracelular do neurônio. Então, existe aqui, ó, nós já vimos, esta substância química é o potássio, né? Então, fora do potássio, a concentração, fora do neurônio, a concentração está aqui, ó, de potássio é aproximadamente 5 milimolar. Dentro do neurônio, isto fora do neurônio, né? No meio extracelular. No meio intracelular, ou seja, dentro do neurônio, tá? Esta concentração de potássio, ela é 20 vezes maior, né? 5 vezes 20 é 100. Então, é a relação do potássio, quando a gente compara o meio intracelular e o meio extracelular, é de 1 para 20. Existe 20 vezes, a concentração de potássio é 20 vezes maior dentro do neurônio do que fora. Isto é um desequilíbrio. E como o potássio é uma substância química, é um desequilíbrio químico. Me entendem? Eu não vou até o final aqui, mas vocês podem ver, ó, que esse desequilíbrio acontece com o sódio também. Só que a concentração de sódio fora do neurônio é 10 vezes maior do que dentro do neurônio. Tá? Então, existe mais sódio fora do neurônio do que dentro do neurônio. Isto é um desequilíbrio. Mesma coisa com o cálcio. Ó. A concentração de cálcio é 10 mil vezes maior fora do que dentro do neurônio. E ainda existe uma quarta substância química citada aqui, justamente foram as 4 que eu citei anteriormente, né?
existe uma relação de cloro também maior fora do neurônio do que dentro ali, ó. Existe 11, 12 vezes uma concentração maior de cloro fora do neurônio do que dentro. Então, agora vocês estão enxergando este desequilíbrio químico. Ah, entendi, muito bem. E como consequência desse desequilíbrio químico, né, existe também um desequilíbrio elétrico, pessoal. Vocês estão vendo que estas 4 substâncias químicas citadas aí, elas têm cargas elétricas, né? Elas estão positiva ou negativamente carregadas ali. Tem um sinal de mais no potássio, no sódio e no cloro, e no cálcio, perdão, e tem um sinal de menos ali no cloro, certo? Então, já que estas substâncias químicas, elas têm cargas elétricas, e elas estão em desequilíbrio entre os dois meios, eu pergunto, qual é o óbvio? É haver um desequilíbrio elétrico ou um desequilíbrio químico? Ou um equilíbrio elétrico? O natural é haver um desequilíbrio elétrico entre esses dois meios ou um equilíbrio elétrico? E a resposta é simples. Bom, se estas são substâncias químicas que têm cargas elétricas e elas estão em desequilíbrio, né, em concentrações diferentes entre o meio extra e intracelular, é óbvio que há também, como consequência, um desequilíbrio elétrico, certo? Há um desequilíbrio elétrico. Então, estas são características importantes. Claro que existem outras, mas estas aqui, ó, essas 3 são importantes para a gente entender o que acontece no neurônio quando chega um estímulo nele e ele responde a esse estímulo, certo? Muito bem. Então, vocês estão vendo que esse desequilíbrio químico ele já foi quantificado. A gente conhece as concentrações destas substâncias químicas que vocês estão vendo aí. Tá? E o desequilíbrio elétrico, ele também já foi, digamos, quantificado. Ele já foi transformado em número para a gente entender melhor, enxergar melhor isso aqui. Tá? E a gente sabe que o meio extracelular ele é positivamente carregado em relação ao meio intracelular. Simplificando, a gente sabe que existem mais cargas elétricas positivas fora do neurônio do que dentro do neurônio. Tá? E se convencionou dizer que fora do neurônio a milivoltagem é de 0 milivolts. Isso aqui é um M, tá? Um M minúsculo. 0 M V maiúsculo. 0 milivolts. Vejam bem, nós não estamos falando em volts, luz elétrica, né? Nós estamos falando em milivolts, certo? Então, é uma voltagem muito menor, né? 1000 vezes menor. Então, fora do neurônio, se convencionou dizer que a milivoltagem é sempre 0 milivolts. Isto aqui não muda, é uma constante. Lembram daquelas constantes da física? É uma constante, 0 milivolts. Essa maior quantidade de cargas elétricas positivas fora do neurônio, ela é representada por 0 milivolts. É constante e não muda. Dentro do neurônio, como há uma carga elétrica positiva menor, a gente convencionou, né, foi convencionado dizer que a milivoltagem dentro do neurônio é de menos 70 milivolts. Mas aí tem um detalhe, esse menos 70 aqui, ó, milivolts, é a milivoltagem no interior do neurônio quando o neurônio está em repouso. Quando o neurônio está recebendo estímulo, esta milivoltagem não é de menos 70 milivolts. Menos 70 milivolts é quando o neurônio está parado ali, ó, não está recebendo estímulo. O neurônio está parado. A milivoltagem no seu interior é de menos
70 milivolts, certo? Menos 70 milivolts. Quando ele está em repouso. Em outras palavras, quando ele está polarizado. Um neurônio em repouso ou qualquer outra célula em repouso, não está recebendo estímulo, a gente tem um termo para dizer, para usar, e este termo é polarizado. Um neurônio polarizado é um neurônio em repouso. Uma célula polarizada é uma célula em repouso. A ideia aqui do polarizado é que existem dois polos, dois opostos. Um é o 0 milivolts e o outro é o menos 70 milivolts. Então, dois polos. É uma célula polarizada. Quando este neurônio aqui receber um estímulo estimulatório, que eu vou chamar de um estímulo estimulatório, né? Com perdão da redundância, um estímulo que vai ativar o neurônio, esta milivoltagem aqui diminui. Lembram dos números negativos, né? Abaixo de 0, quanto mais abaixo de 0, mais negativo, né? Certo? Então, em menos 70 milivolts, o neurônio está polarizado. Quando ele recebe um estímulo estimulatório, que ativa ele fica menos negativo. Certo? E aí, ele não está mais polarizado. Quando chega um estímulo estimulatório nele, ele sai do menos 70 e vem subindo, menos 69, menos 68, menos 65, menos 60, menos 57, menos 55, menos 50, menos 40, ele vai indo, ele vai subindo. Dependendo da intensidade do estímulo, ele pode ficar menos positivo ainda, às vezes, por uma fração de tempo, ele fica mais 10 ou menos, ou mais 20, enfim, certo? Ele vai subindo na medida em que vão entrando cargas elétricas positivas dentro do neurônio. Vou dar uma pincelada, depois eu vou detalhar isso aqui, tá? Quando o neurônio recebe o estímulo, que ele não está mais em menos 70 milivolts, que a milivoltagem dele está subindo, ele não está mais em repouso. Agora ele está ativado. Ele não está mais polarizado. O que é algo que eu colei na parede e que descolou? Caiu, né? Ou seja, estava colado na parede, agora não está mais colado na parede. O que é? Descolou. Certo? Algo que estava polarizado e não está mais polarizado, ele despolarizou. Então, um neurônio despolarizado é um neurônio que recebeu um estímulo estimulatório. Certo? Muito bem. Mas essa milivoltagem de menos 70, ela pode aumentar, ou seja, ela pode se tornar mais negativa ainda. Quando isso, professor? Quando chega neste neurônio um estímulo inibitório, quer dizer que um neurônio, então, ele pode receber um estímulo estimulatório e pode receber um estímulo inibitório. Claro, sem dúvida. Mas qual é a diferença entre o estímulo estimulatório e o estímulo inibitório? Bom, um vai estimular o neurônio, o outro vai inibir o neurônio. Tá, mas isso é óbvio, né, professor? O nome já está me dizendo. Sim, claro. Tá, mas eu quero saber o que acontece dentro desse neurônio quando ele é estimulado ou ele é inibido. Quando ele é estimulado, entra carga positiva nele, entra íon positivo nele, entra sódio, entra cálcio. Quando ele é inibido, entra carga negativa nele, ou seja, vai entrar cloro. E quando é um estímulo inibitório, este menos 70 milivolts ali, ele vai menos 71, menos 72, menos 75, menos 77, menos 80. Porque está entrando cloro, é carga negativa. Então, ele está ficando mais negativo ainda, certo? E algo que estava polarizado, neurônio que estava em repouso, né? Polarizado, menos 70, o 0 e o menos 70, aqui, dois polos, né? O 0 e o menos 70. Agora que ele está recebendo carga negativa e que está ficando mais negativo ainda, essa polarização aumentou.
né? Era o 0 e o menos 70, agora é 0 e menos 80, ou seja, ela está hiperpolarizada. Então, um neurônio hiperpolarizado é um neurônio que recebeu um estímulo inibitório, que entrou nele carga negativa, e agora ele não é mais menos 70 milivoltagem ali dentro, é menos 80. Então, ele está hiperpolarizado, ele está muito polarizado. Você já começa a formar uma ideia, né? Então, toda vez que eu bati na minha mão e eu seguro, faço uma fricção ali para diminuir a dor, eu estou tentando inibir, e estou conseguindo. De alguma forma, eu vou conseguir inibir os meus neurônios. Certo? Tá bem? E existem fármacos, né, que fazem com que os neurônios sejam inibidos. Né? Existem diferentes mecanismos de ação desses fármacos. Certo? A gente vai entender isso. Vocês conhecem fármacos que inibem os neurônios, né? São os anestésicos, né? Tá bem? Certo? Bom, eu vou passar o próximo slide, pessoal, tá? No próximo slide, vocês vão ver escrito, e eu vou deixar um tempinho ali, poucos segundos, para que vocês possam congelar a imagem e copiar, se quiserem, mas no próximo slide é algo muito parecido com o que eu tentei escrever aí, ó. Só que, claro, né? Está digitado, então está melhor de entender. Tá? Deixa eu passar o próximo. Aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês e que eu escrevi ali no slide anterior, está escrito aí, ó. Um equilíbrio osmótico, um desequilíbrio químico e um desequilíbrio elétrico, tá? Sempre que a gente compara o meio extracelular, fora do neurônio, com o meio intracelular, dentro do neurônio. Então, este equilíbrio osmótico, este desequilíbrio químico e este desequilíbrio elétrico são fisiológicos. Então, quando chamarem vocês de desequilibrados, não se ofendam tanto. De certa forma, todos nós somos desequilibrados, né? Estou brincando. Pessoal, outra coisa, ó, é importante que vocês talvez lembrem disso da bioquímica lá, porque vocês falam lá na bioquímica, né? Já falaram de transporte de substâncias através da membrana plasmática, né? E vocês já sabem que esse transporte ele pode se dar com gasto de energia, que é, por exemplo, quando aquelas bombas de sódio e potássio, existem outros tipos de bomba, mas a mais famosa é a de sódio e potássio, quando a bomba de sódio e potássio transporta, né, o sódio que entrou na célula para fora e o potássio que saiu da célula para dentro, né? Ou seja, quando eles estão retornando aos seus locais de partida, né? A célula ela está numa situação, ela recebeu um estímulo, aí entrou sódio, sempre que entra sódio sai potássio, aí quando cessa o estímulo precisa reorganizar, né? Todo o sódio que entrou vai sair, todo o potássio que saiu vai entrar. Isso serve para o neurônio também, obviamente. E quem vai fazer esse papel de reorganização é a bomba de sódio e potássio. Mas como ela vai empurrar sódio de dentro para fora e sempre vai ter mais sódio fora da célula do que dentro, mesmo que tenha entrado sódio com a chegada do estímulo, e sempre vai ter mais potássio dentro da célula do que fora, mesmo que tenha saído potássio com a chegada do estímulo, esse transporte ele é ativo, né? Ele é com gasto de energia, com gasto de ATP, certo? E vocês viram na bioquímica que, além do transporte ativo com gasto de energia, tem também o transporte através da membrana passivo, tá? Passivo, eu dei um exemplo, né? As bombas são um exemplo de transporte ativo. E o transporte passivo, o melhor exemplo que a gente tem que é sem gasto de energia, sem gasto de ATP, é passivo, né? É quando as substâncias elas se movimentam.
de um meio de maior concentração para um meio de menor concentração, ou seja, é o sódio entrando numa célula com a chegada do estímulo, é o potássio saindo da célula com a chegada do estímulo, né? Eles vão de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Isto é passivo, e esse transporte ele se dá através, repito, daquelas proteínas de membrana que formam canais para íons, né? Certo? Então, mas o que eu quero dizer para vocês com toda essa conversa aqui é que vocês lembrem que gradiente elétrico é um termo que a gente usa muito, né? Gradiente elétrico, ou gradiente, né? É um termo que quando a gente está falando desses transportes, é sinônimo de diferença de concentração. Quando existe um gradiente de concentração, vocês estão ouvindo dizer que existe uma diferença de concentração de substâncias entre dois meios. Quando existe um gradiente elétrico, é uma diferença de cargas elétricas, certo? Então, se há diferença, há desequilíbrio, né? Então, gradiente é isso, né? A favor do gradiente de concentração ou contra o gradiente de concentração. Gradiente é diferença, né? Pode ser um gradiente de concentração, pode ser um gradiente elétrico, tá? Então, atentem para esse termo aí, gradiente. Pessoal, nós já chegamos ao nosso tempo previsto. Eu vou mandar um outro vídeo ainda esta semana, continuando este assunto, tá? E aí, nesse próximo vídeo, a gente vai explorar esta figura aqui que vocês estão vendo. Só não vou fazer isso agora porque não vai dar tempo, tá? Mas aqui vocês estão vendo dois neurônios representados, um na figura A e um na figura B, e vocês estão vendo duas situações. Na figura A, chega o estímulo aqui no nosso neurônio, vamos imaginar que esse neurônio aqui que eu estou colocando um asterisco aqui, ó, é o nosso neurônio. É o neurônio que está recebendo o estímulo de um outro neurônio. Tá? E nós temos duas situações. Nós temos o nosso neurônio na figura da esquerda, ali na figura A, tá? Na figura A, o nosso neurônio recebeu um estímulo fraco. E esse estímulo não será passado adiante. Na figura B, o nosso neurônio recebeu um estímulo forte. E por ser um estímulo forte, esse estímulo será passado adiante para as próximas células e vai chegar no seu destino. Ah, entendi. Mas qual é a diferença entre um estímulo fraco e um estímulo forte? É a quantidade de neurotransmissores que foi liberada aqui na fenda sináptica. Esse é o primeiro ponto, tá? Aqui foi liberada uma quantidade maior de neurotransmissores na fenda sináptica. Tá, e como consequência disso, tem alguma coisa? Tem. Aqui na figura A, como é pouco neurotransmissor, vai se abrir pouco canal para íon sódio. Aqui, como é muito neurotransmissor, vai se abrir uma maior quantidade de canais para íon sódio. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que na figura A tem pouco canal, vai entrar pouco sódio. Tem pouco canal aberto. Na figura B, como tem muito canal aberto para sódio, vai entrar muito sódio. Qual é a diferença entre entrar pouco sódio e entrar muito sódio em termos de cargas elétricas? Não esqueçam, né? Entrou pouco sódio, entrou pouca carga positiva. O sódio é positivo, né? Na+. Então, entrou pouco sódio, entrou pouca carga positiva. A milivoltagem dentro do neurônio, que era menos 70, talvez tenha ido para menos 65, por exemplo. Na figura B, como era muito canal para sódio aberto, entrou muito sódio, entrou muita carga positiva. Ou seja, a milivoltagem, que era de menos 70 dentro do neurônio, agora ela chegou, como está mostrando aqui, a menos 40. Isso é muito importante. Isso significa que o estímulo foi forte.
Então, numericamente, como é que eu caracterizo, diferencio um estímulo fraco de um estímulo forte, professor? Última informação desse vídeo. Se passar de menos 55 milivolts aqui dentro, é um estímulo forte e vai passar adiante. Se não passar de menos 55 milivolts aqui dentro do neurônio com o sódio que entrou, esse estímulo é um estímulo fraco e vai parar nesse neurônio, não vai adiante. Tá bem, pessoal? Paramos por aqui hoje, continuamos no próximo vídeo. Um abraço! A seguir, cena dos próximos capítulos. Sempre assim, né? Termina no melhor momento. Tchau, tchau.